Eu acho que a gente precisa de maluca traumatizada, não é mesmo? Oi, mulher! No Dorameira indica uma semana de mulheres malucas. Eu não podia deixar de fora uma das minhas primeiras doidas assistidas da vida de Dorameira. E uma das que eu mais adoro, porque eu acho que eu me identifico. E talvez você que tenha passado por situações traumáticas vai se identificar também. E essa daqui é a nossa doida versão mulher maluca traumatizada. A gente vai falar de loucos um pelo outro. Ai. Eu confesso que esse dorama é um dos meus favoritos. E eu fiquei muito surpresa de eu não tê-lo indicado ainda. Porque eu sou apaixonada por essa história. Eu acho que eu assisti ele numa época muito importante. Acho que é por isso que eu gosto tanto. Eu tava passando por uma situação bem intensa, assim, na vida. E na vida pessoal mesmo, sabe? Amorosa, sentimental, sexual. E aqueles episódios meio que caíram em cima da minha cabeça, de fato. A gente acaba passando por tanta situação na vida e se blindando de algumas coisas, evitando outras que podem transformar nossa vida. Acho que essa é a sensação que a gente fica assistindo esse dorama. Eu não conhecia o ator principal, mas eu conheço a atriz. Aqui em casa a gente costuma falar que ela é a atriz pressão baixa. Ela sempre com a mesma cara. Sempre fazendo uma cara de coitada. O zoinho assim dela é mais redondo. Ela tá sempre igual. Ela faz dorama com cabelo curto, ela faz dorama com cabelo médio, com cabelão, e ela dá sempre a mesma coisa. Mas aqui não. Eu arrisco que eles quiseram passar essa vibe de pessoa depressiva, tá? Porque ela tem, não só depressão, tá? Ela tem umas boas questões psicológicas. Ambos têm, tá? Ambos têm. E aí eles deixaram ela um pouquinho mais gorda. Eu não sei se ela engordou, ou se, não sei, se era maquiagem, se era prótese, mas assim, o rostinho dela me parecia mais redondo. Ela tinha até uma carinha de mais saúde, né? Não é hater, gente. É que eu também acho que ela também não dá muita sorte, que ela pega os papéis, que ela tem que ter aquela cara assim, sabe, apática. É complicado. Mas eu juro que o dorama é bom. Eu acho que o dorama é muito, muito bom. É um dos melhores papéis que essa atriz já teve na carreira dela, assim. Eu já vi umas 5 coisas dela aí. Eu já vi Café Minandam, já vi... Eu tô assistindo ela atualmente num que é meio ruim, que é com aquele ator de Round 6. Mas assim, eu não gostei, mas eu tô assistindo A Força do Ódio. Eu assisti ela em Uma Odisseia Coreana, aqui... E eu vi um filme com ela, mas eu não vou me lembrar o nome do filme. Mas assim, eu já vi conteúdo com ela, entende? Eu tenho ganho de causa pra poder comentar de que eu acho que ela tá sempre com a mesma cara. Porque pra mim, ela em Café Minandam, ela em Uma Odisseia Coreana e ela nesse papel atual dela é a mesma pessoa. Pra mim é a mesma coisa. Entendeu? Parece que se chamasse pelo mesmo nome, era igual. É que a diferença é que uma ela pende ali pra um xamã, na outra ela já tá mais interessada numa coisa mais mística, também mística, né? Só que uma mística mais um deus macaco ali, que é um bofe, que é uma delícia. E uma Odisseia Coreana é ruim demais, gente. Café não dá mais ou menos, então eu acho que ela também não dá muita sorte, entendeu? Ela não pega uns papéis assim que, nossa, você fala assim, meu Deus, é o dorama da vida dela. E aqui eu curto muito ela. Eu acho que aqui ela prova pra gente que ela é boa em fazer maluca, sabe? Ela de investir. Mas vamos pra história? Aqui a gente vai falar de vizinhos, que nem sabem que são vizinhos. E que a vida, às vezes, dá medo. Viver dá medo. Eu acho que esse é um ponto interessante sobre essa história em específico. Aqui a gente não tem uma Final Girl, sabe? Eu acho que eu trouxe uma galera aqui que é bem Final Girl, sabe? Não sei se vocês sabem que termo é esse, mas é um termo utilizado geralmente em filmes de fan food, né? Pessoas passando pessoas. Onde tem a pobre coitada, a safada, a patricinha e a mona que chega no final viva, que mata uma galera pra poder conseguir chegar no final viva, que é conhecida como Final Girl. É aquela menina meio sexy, meio inteligente, que fica meio sujinha, mas porque o sangue dos outros respingou nela, porque ela mesmo só torceu um pé, quebrou um braço, perdeu um dedo, mas tá inteira no final da história. Então, é um jeito que mais nos Estados Unidos as pessoas geralmente chamam, né? Aqui no Brasil a gente meio que conhece assim e satiriza a situação, mas eu trouxe uma galera assim, tá? A atriz a prota de Quando Ninguém Vê, a prota de Tudo Bem Não Ser Normal. Eu acho que elas são mais assim, vamos. Essa aqui não é bem o caso. Ela passou por uma situação extremamente traumática. E eu vou comentar um pouco, mas eu não vou me aprofundar, porque quando a gente assiste essa cena, menina, sobe um 5x7, é uma coisa ruim, um nervoso. Sobe um negócio aqui atrás que você fica assim... Sabe aquele nervoso que te treme? Eu juro que quando eu cheguei na cena, gente, só de falar eu fico com raiva. Eu não lembrava que só de falar eu ficava com raiva. Meu Deus! Mas é uma cena muito específica, e quando você chegar você vai entender. Ela tava num relacionamento, só que basicamente ela não era a única pessoa nesse relacionamento. Eu não vou me aprofundar,
porque eu sinto que você precisa passar essa raiva junto comigo. Porque assim, fulano é amante, fulano trai, fulano foi traída. É uma coisa que não era pra ser comum, não era pra ser normal, mas a gente meio que entende. Se você tem essa sensação, eu tenho essa sensação, que a gente meio que fala, já passei por isso, ou já provoquei isso, às vezes os dois. Mas, quando a situação tem camadas e profundidades, como é esse caso aqui, não tem como defender não, amiga. Não tem pano que se passe pra esse bofe. E a situação toda. Gente, eu acho que aquele episódio é um dos episódios mais terríveis dessa série. Porque, não é uma tortura física, mas assim, a Mona chega no ponto de ter que abandonar a vida dela inteira. Ela se muda, ela larga trabalho. Gente, é uma parada que, você olha e você sabe que o ser humano é capaz, tá? De destruir alguém nesse ponto. Porque o ser humano é ruim. Mas quando a gente assiste, é tão perturbador. Primeiro que a gente sabe que bullying na Coreia é, amiga, pesado. E assim, gente, tá me dando dor de cabeça. Eu não gosto dessa cena, nossa, eu detesto essa cena, sabe? É uma das cenas, assim, envolvendo traição e situações, assim, de pessoas perdendo a mão, sabe? Nas suas atitudes e em comparação a outra pessoa perdendo meio que a rédea da sua vida, mais pesadas, é uma das mais pesadas. E olha que eu sou assim, formada em A Lição, hein, amiga? Se você não assistiu A Lição, você não tem noção. Você não tem noção do que é uma situação pesada. Mas eu acho que aqui é uma parada que a gente, quanto mulher, quando assiste, sente meio que as pernas fracas, sabe? Você fica, tá certo isso? Em que realidade um ser humano acha que é capaz de permitir que o outro sinta essa dor deliberadamente? É uma parada complicada. Foi bem assim, sabe? De entalar pra mim essa cena. Mas eu acho que vale muito, muito a pena essa série. Ela realmente vai dar água ao vinho. Ela fica muito paranoica. Ela tem alguns transtornos psicológicos. Eu não vou especificar, tá? Eu acho que quando a gente assiste, a gente meio que dá uma catada ali numa coisa ou outra, mas eu acho que nada laudado seria simples de ser explicado. E ela faz tratamento psicológico no mesmo lugar que o nosso gato, Prota, que é um Prota mais de idade e tal, também faz. O nosso Prota tem problema com raiva. O que nos traz algumas das melhores e mais memoráveis cenas deste dorama. Só que aqui, meu amor, se você acha que você já assistiu um Enemies to Lovers raiz, fia, repense. Que delícia! Em questão de livros, filmes e séries, Enemies to Lovers é um dos meus segmentos favoritos. Eu gosto de Friends to Lovers, eu acho que tem todo um kikiki, um chamego, um negócio. Porém, um Enemies to Lovers, gente, raiz, com essência de caos, com cheiro de morte, de gente querendo se estapear ou até se estapeando neste caso. Não tem igual. Eu confesso que eu fiquei em dúvida em 2 aqui pra trazer, porque tem 3 que são os meus favoritos. K-dramas com esse segmento. Um eu já indiquei pra vocês, que é um dos meus com CEO favoritos da história. O segundo é um dos meus, assim, que toda vez que eu tô mal eu repito esse dorama, porque esse dorama me faz feliz, me faz rir. Hate to Love. E o terceiro é esse. Gente, que delícia, que brigaiada, que confusão, que problema, que guerra. Só que ao mesmo tempo, o nosso prota, ele tem um senso de carinho com ela a partir do mínimo momento que ele começa a sentir algo. E assim, um senso mesmo de um dever de cuidar. Que é uma coisa. Ele é um dos meus protas, assim, mentalmente lascados, favorito. Eu acho que o jeito dele demonstrar a história do Apito, eu amo a história do Apito. Toda vez que esse vídeo passa na minha For You, em qualquer rede social que eu tiver, eu paro e assisto. Pra quem não sabe, é muito comum que a gente, que pessoas em bairros pequenos tenham alguns hábitos que possam alertar outras pessoas que tem alguém correndo perigo. E um que é muito comum, acho que na maioria dos países, é o apito, né? É mulheres ou idosos ou crianças usarem um apitozinho. E aí, quando você tá em risco, você assoa, né? Você assopra o apito e, independente de ter alguém, né, do seu convívio e tal, alguém vai tentar te socorrer. É muito mais comum do que parece, tá, gente? E aí, ele dá um pra ela. Porque ela tem muito medo de uma certa perseguição que fica no ar se existe o tal perseguidor ou não. E você vai ter que assistir pra descobrir. Aqui a gente não sei lá, a gente não tem 1000 tramas. A gente tem o básico muito, muito bem feito. Tá? São bons diálogos, é uma profundidade interessante. As camadas tanto da Prota quanto do Prota são muito interessantes e muito diferentes pra gente. Aqui a gente vê que ambos têm mesmo grandíssimos problemas psicológicos, tá?
Ambos também têm motivos, e motivos infelizmente sentimentais pra viverem nisso. A história do nosso prota com a ex dele também é de você ficar assim, ó. Tem gente que faz isso? Mas assim, também eu não vou me ater. Porque também é um episódio fantástico quando essa Mona aparece. É de um... Menina, é babado. E ao mesmo tempo a gente vê um dos desenvolvimentos amorosos mais tranquilos possíveis. E eu não tô falando propriamente ser lento, não, que eu acho que eles são bem safadinhos. Mas assim, é tranquilo. Eles já são fodidos das ideias. E eu não tô de zoação. Eles são realmente lascados da cabeça, gente, tá? Aqui a gente tá trabalhando com os dois completamente perdidos das ideias, tá? Senão a gente não tava fazendo um tratamento psicológico tão rigoroso. Inclusive, o sonho do nosso prota é ganhar alta. Mas ele tá mais pra ir morar num CAPS da vida. Falei, tô leve. É real. E a nossa prota, ela tem plena e total noção que ela... Na verdade, ela não tem muita noção de nada. O que rende os melhores momentos. Eu acho que é muito difícil você desgostar da série. É muito difícil. Você vai passar uma raivinha ali, uma raivinha cá. Isso aí, minha filha, é dorama. Se é um dorama, a gente sabe que vai passar uma raivinha. Tá dublado, tem na Netflix. E eu acho que ele é muito mal visto. E isso me deixa muito louca. Porque é um dorama fantástico. E todo mundo que panfleta, que fala desse dorama, fala o quão incrível ele é, sabe? Mas ele, simplesmente, as pessoas, não sei, acho que a capa é muito ruim, gente. A capa é péssima. Então eu acho que as pessoas acabam nunca vendo. Eu demorei um pouquinho pra ver, mas quando eu vi, foi amor. À primeira vista, literalmente. Então eu espero que vocês gostem da indicação, tá? Não deixem de conhecer essa doida. Eu acho que vai ser um prazer pra você ver que você tá muito mais englobada nos problemas cotidianos do que parece. Eu acho que assistir ela é sentir um pouco dessa humanidade que eles tentaram trazer. Óbvio que é um personagem, mas dessa humanidade mesmo de uma mulher que se envolveu com a pessoa errada e que pagou caríssimo por isso. De alguém que tem medo do amanhã, que tem medo do homem, o ser humano, o homem. Eu acho que as cenas onde ela é perseguida, ou ela sente que tá sendo perseguida, inclusive tem uma cena que ela tá sendo perseguida, gente, é pelo prota, e ele mora no mesmo prédio. É muito engraçado. Eu acho que isso mexe com a gente, que é a mulher, sabe? Eu queria trazer porque eu sinto que é um dos mais humanos. E ela não deixa de ser doida, não deixa de ser divertidíssima, não deixa de ter muitas camadas, não deixa de fazer a gente repensar em várias coisas. Eu acho que tem muitos diálogos profundos, sabe? Por ser uma série de duas pessoas feridas, tem diálogos que te prendem do início ao fim, assim. Ela tem falas que deixam a gente meio triste, sabe? E ao mesmo tempo tem um diálogo que ele tem que... Nunca superei. Inclusive eu dei um print no meu telefone. Se eu achar, eu vou deixar aqui do lado pra vocês. Não quero falar muito sobre, porque eu acho que é uma série pra ser vista. Eu assisti umas 3 séries que eu acho que tem diálogos assim que são pra você sentar e ouvir em alto bom som. E nesse caso, como tá traduzido, é ainda mais fácil. Gerar o seu dispor. Esse aqui e a lição. Eu acho que são alguns dos que eu mais gosto em questão de terem falas que te fazem sentir cada uma das palavras. Dizem que Goblin que é assim, né? Que você fica impactado com as coisas que vão acontecendo. E eu acho que esses 3, eles têm muito a nos dizer sobre um pouco do mesmo, né? Um pouco sobre a realidade do viver. Lutam por serem mulheres e por serem pessoas que lutam para ser fortes, mesmo quando estão em seu pleno caos. E tem a sorte de tropeçar em grandes homens, né? Nos 3 casos. Então, são alguns dos doramas que eu revejo quando eu me sinto meio perdida, sabe? Então fica aí a indicação pra vocês. Essa é uma das minhas malucas favoritas. Ela só guarda sempre uma roupa colorida e estampada. Prova pra gente que a autenticidade, um pouquinho de loucura, talvez um montão, e com certeza um gênio único formam alguns dos maiores caráteres do mundo. E trarão cenas inacreditáveis e sorrisos garantidos. Eu espero que você goste da indicação. Um beijo no seu coração, mulher. Eu tô apaixonada, assim, nesse vídeo, porque é apaixonante essa história. Fica com Deus e vai logo dar play na Netflix. E é um casal delicinha, que você nunca mais vai esquecer. Tchau, tchau.